Sejam bem-vindos a este espaço de entrevista. Connosco vamos ter hoje o treinador do Académico de Viseu da equipa Sub-23, com quem estaremos à conversa durante os próximos minutos e a quem agradeço também por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui connosco. Obrigado eu pelo convite e é com todo o prazer que cá estou. Mister, vamos então começar aqui esta entrevista, esta conversa, onde a ideia é passarmos aqui um bocadinho em revista também aquilo que foi a época passada, aquilo que já está a ser preparado para esta época, 24-25, e também perceber aqui um bocadinho este campeonato, esta Liga Revelação, e falarmos um pouco também dela. E começamos aqui pela época passada e perceber que balanço é que faz a esta época, que foi de estreia para o Académico de Viseu e também de estreia para si enquanto treinador do Académico de Viseu. Que balanço é que faz desta primeira época? Foi uma época que acabou por ser positiva, embora em determinada altura nós tivéssemos criado algumas expectativas que são normais, mas acho que foi positiva. Conseguimos colocar muitos jogadores na equipa A, jogadores que se estrearam, jogadores que vieram para o Académico, era o primeiro ano no Académico e conseguiram ter uma estreia na segunda Liga. O que é o nosso principal objetivo e que vai continuar a ser durante este ano, é conseguirmos fornecer e alimentar a equipa A e, mais do que tudo, preparar os jogadores para chegarem lá e conseguirem dar produção à equipa principal. Mas eu penso que foi uma época positiva. O futebol praticado acho que foi muito bom, elogiado pela maioria das pessoas. Depois, por pouco, não conseguimos ir à segunda fase e à taça, por um ponto, mas acho que o balanço que se faz tem que ser positivo por todas estas nuances que existiram e que acabaram por ser positivas para o Académico, porque lançar os jogadores para uma equipa principal acaba sempre por ser o principal objetivo de uma equipa de sub-23. E foi exatamente isso que também foi dizendo ao longo da época passada, que o grande objetivo passava exatamente por aí, por levar e alimentar, digamos assim, a equipa principal com jogadores vindos dos sub-23, e isso foi claramente conseguido, porque tivemos vários jogadores a fazê-lo e a destacarem-se até, a serem depois falados por serem jogadores interessantes e que se mostraram na equipa principal. É um facto. O Machado conseguiu se estrear, o Marquinho acho que acabou por fazer uma época muito positiva. O Kelvin, que chegou a ser até convocado para a seleção. O Kelvin foi convocado para a seleção de... E não falamos da equipa principal, mas falamos ter sido convocado para a seleção. Para a seleção. Tivemos o Gabi, que também foi convocado para a equipa A. O Martim Ferreira acabou por fazer muitos jogos na equipa A. Por isso houve uma série de jogadores que acabaram, o Júlio Gil, que acabaram por vir para aqui, conseguir ter uma evolução muito positiva durante o ano e ajudar a equipa A a trazer rendimento quer nos treinos, quer nos jogos. Alguns deles, outros estariam preparados para dar esse rendimento, caso contrário não seriam convocados, obviamente, e esse sim é o principal sabor que nós retiramos daquela época, conseguirmos fazer crescer os jogadores e fazê-los atingir níveis que possam de facto ajudar a equipa A. Torno-me repetitivo, mas é um facto. Mas é um objetivo que sempre traçou e Exatamente. que tem reforçado bastante. E fala nessa questão de se terem destacado e irem para a equipa principal, mas também se destacaram para fora, porque depois houve equipas que tiveram vontade de ficar com estes jogadores, e falava há bocadinho no Martim, que até vai sair do país, não é? Ele já saiu. Exatamente. Portanto, jogadores que se mostraram cá dentro, mas que se estão a mostrar também para fora. Isso quer dizer, por um lado não é bom porque os perdem, não é? Mas por outro isso significa que de facto estes jogadores estão a dar nas vistas, digamos assim. Claro, os jogadores também têm o direito de fazer o caminho deles, tal como o Académico tem o direito de os utilizar e de tirar as mais-valias que deve retirar deles. E é sempre bom que nós conseguirmos fazer com que os jogadores que se calhar não se dava tanto por eles no início consigam destacar-se, e o maior agradecimento que nós temos tem mesmo a ver com esse, com os jogadores saírem daqui a conseguir dizer eu lá evoluí. E irem para outros projetos. Falava há bocadinho que esteve muito próximo da questão da ida à fase de campeão, esteve muito próximo de atingir os primeiros lugares da taça, mas ainda que diga que o objetivo é essa questão de irem à equipa principal,
Mas a verdade é que os resultados também têm aqui um peso importante de valorização dos próprios jogadores, da equipa, do clube. E ao longo da época elogiou muito aquilo que os seus jogadores iam fazendo, exatamente por estarem ali sempre muito próximo e em ano de estreia. O que é que acha que faltou ainda assim para que conseguissem, de facto, o estarem tão perto, tivessem chegado mesmo lá? Os Sub-23 são uma equipa que tem muitas nuances. Só o facto de ser uma junção de vários escalões, desde a equipa A, a Sub-23, a Sub-19 e a Sub-19B, neste caso, também este ano, faz com que exista aqui uma mudança constante, que é positivo, porque o crescimento deles acaba por ser muito maior assim. Eu não acho que isso tenha faltado, mas estas mudanças, não sendo um problema para nós, pelo contrário, trazem as suas mais-valias na potenciação do jogador. Por vezes, em termos de equipa, as coisas acabamos por sentir mais falta de um ou outro jogador. Algo que é perfeitamente normal, mas se me perguntam a mim hoje, preferes ir à segunda fase ou teres um jogador que é titular e que faz golos a ir à equipa A? Não, prefiro que ele vá à equipa A, porque no fundo esse é o meu trabalho aqui dentro, é a potenciação dos jogadores. Quando me falam que o resultado tem um peso subjetivo, porque nós também não devemos abdicar da maneira que nós jogamos e que achamos que potencia mais os jogadores. E potenciando os jogadores, tendo esta maneira de jogar que potencia mais jogadores, que nós acreditamos que potencia mais jogadores, vamos fazer com que mais jogadores cheguem à equipa A do que se calhar termos uma forma menos apelativa e que desenvolve menos os jogadores individualmente, que lhes dá menos responsabilidade, em que eles erram menos, que é perfeitamente possível adotarmos uma estratégia em que os jogadores erram menos, mas depois retiramos muito pouco do que é a evolução deles e do que é a sua aprendizagem. Eu acho que este objetivo de fazer com que os jogadores aprendam obriga a que os jogadores estejam sujeitos a erro, porque o erro é que os vai fazer crescer. Prefiro errar e se calhar perder 1, 2, 3 pontos, talvez mais, porque eles erraram, mas aprenderam com o erro e já não vão fazer outra vez, do que estar aqui a nunca expô-los ao erro e a aprendizagem que retiram passa a ser reduzida. E às vezes até se diz que se aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Eu prefiro ganhar claro. e jogar bem e expor ao erro e que os jogadores tenham sucesso e não o cometam. Isso era o melhor. Mas é normal que quando nos expomos tanto os erros acabem por acontecer. Para aparecer até porque existe uma maturidade competitiva que um jogador sub-23 não tem e que muitas vezes o diferencia de chegar à equipa A ou não. E essa maturidade competitiva atinge-se também estando exposto ao erro. Ao erro. E também não, lá está, e como eu estava a dizer há pouco, também não podemos esquecer que foi o ano de estreia, não é? Portanto, claramente, o próprio clube também se está a adaptar e parecendo que não, se calhar o know-how dos adversários também pode às vezes fazer aqui alguma diferença. O Estoril, por exemplo, que ganhou este ano, já é a terceira vez que vence esta competição. Portanto, não estão ao lado de clubes que também se estão a estrear, não é? Sim, é um facto. Naturalmente, o Estoril acaba por partir com uma vantagem, até pela forma como está estruturada, porque podemos estruturar as equipas de sub-23 de várias maneiras, e o Estoril claro. Conseguiu estruturar a equipa de uma maneira que lhes permite ter estas vitórias. O Académico tem a estrutura dele, está a crescer, como está dissemos. Está a começar o seu percurso. Exatamente, como dissemos, é o primeiro ano, está a competir contra equipas que já estão cá há vários anos e passo a passo acreditamos que vamos melhorar, não só em termos de resultados, que acredito que podemos melhorar, obviamente, o nosso objetivo é exatamente esse, se for para manter igual, não estamos aqui a fazer nada, mas principalmente no desenvolvimento, e se o ano passado colocamos 4, 5 jogadores, este ano vamos querer colocar mais. Claro que isso também depende do espaço que depois é dado aos miúdos, e esse espaço é dado pela equipa A, e esse é um dos principais baluartes do Académico, é dar esse espaço aos miúdos para crescerem também na equipa A. Mas depois eles também vão precisar da oportunidade, e muitas vezes a oportunidade vem com uma lesão, vem com uma saída repentina. Exatamente.
E também quando se estão a destacar. Claro, não é? Isso claro. também, o treinador da equipa principal, certamente, se vir um jogador a destacar-se de alguma forma, se calhar mesmo que não tenha essa necessidade, se calhar vai aproveitar para testar, não é? Sim, até agora isso aconteceu no Académico e, como eu disse, o Académico valoriza-se muito e valoriza muito com o apoio que dá aos jovens atletas. A capacidade que o Académico tem de não ter medo de apostar em atletas jovens, em atletas mais novos, se calhar é das maiores em Portugal. E esse espaço acaba por ser dado intuitivamente. O miúdo, destacando-se e tendo capacidade de fazer a diferença no sub-23, vai conseguir ter a oportunidade, mais cedo, mais tarde, de se mostrar na equipa A. Já aconteceu o ano passado, já aconteceu na pré-época deste ano, com 2 jogadores ou 3 jogadores não do sub-23, porque eles são jogadores do Académico, mas que o ano passado pertenceram à equipa de sub-23, a começarem a pré-época já na equipa A. Na equipa principal. E essa questão que fala da valorização destes jovens jogadores, esta Liga Revelação veio ajudar e muito, se calhar, a potenciar estes jogadores, porque havia, e até aqui a ocupar um espaço vazio, digamos assim, que existia entre a formação e aquilo que já é o Campeonato Nacional de Séniores. Falamos no caso do Campeonato Nacional de Séniores. Portanto, acredito que esta Liga Revelação também vem ajudar muito nesse apoio a estes jogadores que estão aqui entre a formação e o que já é um campeonato nacional, como o Campeonato Nacional de Séniores. Sim, eu acredito que vem dar espaço a mais miúdos que se calhar acabariam a formação e teriam que arranjar colocação em escalões inferiores. O facto de haver sub-23 faz com que possa existir uma continuidade. A prova disso é que muitos dos jogadores que, ano passado, foram à fase final de sub-19 continuaram no Académico. Se calhar, se não houvesse sub-23, grande parte destes jogadores não iria ter espaço para jogar mais um ano no Académico. Não estou a dizer que eles não pudessem chegar à Primeira Liga, mas teria que seguir um caminho diferente, se calhar ir a um CAP ou a uma Liga 3. Enquanto treinador, sente que a importância, o facto desta liga e desta transição ter uma grande importância nos jogadores, acaba por dar uma responsabilidade até diferente? Ou a responsabilidade é o que é? E é sempre uma responsabilidade? Eu já vou para a minha 4ª época de Liga Revelação. Sim, porque já esteve 2 anos numa outra equipa, onde também estreou essa equipa nesta competição. Exatamente. A responsabilidade que eu tenho é de olhar para os miúdos e sentir que eles olham para mim. Eu vejo que eles veem que estão a evoluir com o processo. Essa é a minha maior responsabilidade. A partir daí, a evolução é feita por eles. Eles encararem, por isso passa a responsabilidade para o lado deles. Se eles sentirem que vão evoluir com o processo e se eles só não evoluem depois, se não quiserem, passa muito para o lado deles e para... Por isso eu não sinto essa responsabilidade, mas é bom tê-la, por assim dizer. Poder dar também esse apoio, essa ajuda. E esta Liga Revelação, e nota-se a aposta que está a ser feita nela, porque ela começa com 6 equipas e já vamos em 16. Portanto, isso também se calhar demonstra a vontade que os próprios clubes também têm em ir a este espaço, o tal espaço vazio que existia, não é? Sim, eu penso que os clubes neste momento conseguem olhar e perceber que existe um fosso e perceber que existem miúdos com potencial, mas que ainda não estão preparados para encaixar nas primeiras equipas. E ao perceberem que existiam muitos miúdos que se calhar saíam perdidos e que não foram potenciados ou que depois apareceram noutros clubes rivais até, porque seguiram outro caminho e outro clube rival acabou por apostar neles, obrigou a que os clubes criassem as equipas de Liga Revelação. Assim conseguiriam manter os jogadores sobre a alçada deles, ganharem aquele espaço e aquela maturidade competitiva que eu falava há pouco, para depois, no momento certo, serem lançados na equipa A. Por isso, permitiu aos clubes terem um maior controle sobre os jovens que já formavam. Sim, porque há algumas equipas que têm aquela questão das equipas B, mas ainda assim não tem a ver com este Liga Revelação, porque estamos a falar de outro contexto também. Sim, porque as equipas B, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, o Benfica, os miúdos competem em segunda liga, aqui nós estamos a competir estamos numa competição
eu nem digo intermédio, mas que estamos em igualdade de circunstâncias praticamente com as outras equipas. Não há essa diferença tão grande. Exatamente, não sentimos... não estamos a jogar contra jogadores já feitos, já formados. As outras equipas também estão à procura do mesmo que nós, que é formar jogadores para alimentar a equipa A. Agora, feita a revista, não é? Pela época passada e também a equipa por esta competição, ao qual também já está mais do que ambientado, olhar para aquilo que será esta nova época, que já arrancou, porque já estão em período de pré-época. Como é que está a correr esta pré-época? O que é que está a ser feito? E até o que é que da época passada vai ser potenciado ou acham que possa ser alterado? Ou ainda é muito cedo também para começar já a fazer aqui ajustes? Não, grande parte dos miúdos que estão neste momento connosco já treinaram connosco antes e sabem qual é o processo. Uma grande parte deles até já se estrearam na Liga Revelação. O meio trabalho está feito, não é? Não digo que o meio trabalho está feito, mas muitos deles até foram muitas vezes titulares na Liga Revelação. Agora, cabe-nos a nós conseguir evoluir ainda mais o processo, conseguir evoluir o nosso jogo, porque tendo eles um ano já connosco, eles já têm o que é a base do nosso jogo. Falta-lhes conhecer, se calhar, alguns companheiros novos e, a partir daí, conseguirmos criar uma forma de jogar competitiva e que faça com que os vizienses se sintam orgulhosos do que a equipa está a fazer. Está a correr bem, como eu disse, grande parte dos miúdos já nos conhecem, acaba por dar uma competitividade muito grande ao treino, que é perfeito para nós, que é isso que nós queremos. É o tal entrosamento que se costuma falar, exatamente. Não é? Que já existe. E a única maneira que nós vemos, enquanto equipa técnica, de recriar o jogo é criarmos esta competitividade já interna. E o facto de muitos deles já se conhecerem e já perceberem o que nós queremos aumenta a competitividade, o que é sempre bom. Depois, o ano passado, tínhamos a desvantagem de todos os miúdos foram trazidos para aqui, era praticamente o primeiro ano deles no Académico de Viseu. Este ano muitos deles já vêm para a segunda época, ou mais, como o Guilherme Cardoso, que já está aqui há vários anos em Viseu. Que académico é que vai querer para esta nova temporada? As bases vão ser as mesmas. O jogo vai passar muito por tentarmos ter o domínio do jogo, o controle do jogo, conseguirmos ser uma equipa muito, muito mutante, muito variável, que nos permita estar sempre por cima no jogo e, sobretudo, não ter medo de jogar. Nós não podemos ter medo de jogar, não podemos ter medo de assumir o jogo, não podemos, seja contra quem for, temos que ser nós a mandar, porque é isso que as pessoas aqui estão habituadas, foi isso que nós fizemos o ano passado, nunca tivemos medo de o assumir fosse contra quem fosse. Este ano vamos fazer o mesmo, com um objetivo que é ainda de melhorar mais as coisas. Vamos ver isso logo no primeiro jogo com o Torriense, a 7 de agosto? Nós temos esse objetivo. Que será em casa, não é? Exatamente. Nós temos esse objetivo. É claro, que a equipa tem plena noção disso. O nosso objetivo é estar por cima no jogo, é dominar o jogo. É óbvio que não somos só nós que jogamos, mas enquanto nós estivermos em campo, pelo menos queremos sentir que o podemos fazer. Que mensagem é que importa deixar aqui aos adeptos do Académico de Viseu? Não, era bom que se deslocassem a Santa Comba para nos ver jogar. Isto porque vão continuar, não é? A jogar em Santa Comba, sempre que o jogo for em casa. Exatamente. Era bom que se deslocassem, porque é muito bom estes miúdos sentirem o apoio dos adeptos vizienses. Faz toda a diferença. Faz muita diferença mesmo. Era bom que estivéssemos todos unidos e a remar para o mesmo objetivo e sobretudo, e eu acredito que Viseu está todo com o Sub-23, e sobretudo que apoiem estes miúdos, porque muitos deles têm potencial para lá chegar. Vamos acompanhar o trabalho destes miúdos e também da equipa técnica, que está aqui representada pelo treinador Nuno Braga, mas não esquecer que há mais elementos que compõem esta equipa que trabalha consigo diariamente, não é? para obterem os resultados. Sim, somos uma equipa técnica que já tem alguns anos junta e que nos promovemos muito, que nos completamos muito, e por isso é que eu falo sempre no nós, porque eu não conseguia fazer este trabalho sem eles, não tenho a mínima dúvida. Obrigada por ter aceitado estar connosco e que seja uma boa época para o Académico de Viseu. Obrigado eu pelo convite. Quanto a si, vemo-nos numa próxima oportunidade. Obrigada por ter estado connosco.